Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a importância dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 34ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estava lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que interessante o chamado, o sentido desse chamado. Para chamar, ou se sente chamado, ou vê a importância do chamado, porque aquele que viu, chama. Ou seja, Jesus viu aqueles dois primeiros, Simão e seu irmão, e os chamou. É muito interessante aqui. Mas é importante aqui narrar de forma muito contundente esse evangelho de hoje. Jesus está sempre nas ruas. Ele está sempre na rua. Por quê? Porque ele está sempre como ponto de saída missionário. A missionalidade de Jesus é um ponto de partida. Nunca é um lugar de ancorar, mas é um lugar que se faz movimento. Então, ele vai muito ao encontro. E aí, esse encontro que acontece na Galileia, sobretudo o local onde Jesus pregava muito para as pessoas que lá estavam, é importante perceber que Jesus vai proclamar a vinda do reino de Deus, mas ele precisa, ou ele quis precisar, de ajuda, de colaboradores. Por isso Jesus chama os seus discípulos, convoca cada qual, e hoje nós temos a alegria de ver o chamado desses dois primeiros discípulos, Simão e André, depois chama Tiago e João, mas importante percebermos que há um chamado, e para esse chamado, repito o que eu havia dito antes, Jesus viu. O que ele viu em Pedro, o que ele viu em João, o que ele viu em Tiago, o que ele viu em André, o que ele viu? Somente pertence a ele o que ele viu. E o que ele viu foi suficiente para chamar. E é interessante, às vezes nós achamos que precisamos fazer grandes coisas para sermos vistos. Mas são as pequenas coisas, a pequena gentileza, o pequeno favor feito, a pequena caridade, a forma de tratar os outros. São pequenas, pode-se dizer pequenas coisas, mas ela tem uma grandeza na essência que é maior do que a si mesmo. Então hoje fala dessa vocação, desse chamado, onde Jesus começa a pensar nos seus discípulos e começa a atrair. É importante dizer que a atração que os discípulos hoje
estão experimentando é uma atração que vem da missionalidade de Jesus, o desejo da missão e, porém, na sua humanidade, sabendo que não pode fazer tudo sozinho, que precisa de colaboradores, e estes colaboradores que somos nós, precisamos de estarmos muito mais inseridos ao nosso Senhor do que qualquer outra situação. Ele chama, ele convoca e ele espera. Então, o mesmo que chama é o mesmo que convoca, é o mesmo que espera. Nessa tríplice dimensão, precisamos hoje reconhecer o quanto necessitamos do nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto nossa igreja precisa de bons pastores para conduzir o caminho da fé. Por isso, hoje é o dia do chamado, o dia da vocação, e é o dia que, primeiramente, nos coloquemos nas mãos do nosso Senhor, para que, de fato, nós consigamos realizar tudo aquilo que propõe o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de servirmos ao Senhor, de lutarmos e protegermos, para que na hora certa o Senhor nos responda com a sua infinita misericórdia. Que nossa patrona, Santa Faustina, nos ajude a vivenciar a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.